Alunos, vamos continuar aqui no nosso curso de Físico-Química de Superfícies. Na aula passada, na parte passada da aula, nós trabalhamos lá então com espalhabilidade e ângulo de contato. E hoje vamos começar a conversar sobre tensoativos ou surfactantes. Esse nome já nos diz bastante aí, tensoativo, então algo que tenha atividade sobre a tensão superficial, talvez. Vamos ver se é mais ou menos isso aí, algumas coisinhas na aula de hoje, ok? Bem, olha só, então, a variação da tensão superficial da água mediante a adição de algumas espécies. Algumas espécies, por exemplo, eletrólitos fortes, sais, NaCl e afins sacaroses, conforme você vai aumentando a concentração molar dele na solução, a tensão superficial vai subindo. Alguns eletrólitos, não eletrólitos ou eletrólitos fracos, tipo ácido acético, um ácido fraco se dissocia parcialmente, ao adicionar, você pode diminuir um pouco aquela tensão superficial. Eu já deixo desde aviso aqui que tanto a inclinação dessa curva quanto a dessa curva elas estão um pouco exageradas, para ficar claro qual que é o efeito. Elas são bem menos inclinadas, na verdade, Então esses efeitos tipo 1 e tipo 2 são um pouco mais fracos do que parecem aqui, mas eles sim existem. E existe um terceiro tipo de espécie que aqui sim não está nada exagerado, que são os tensoativos. Olha que interessante, eles causam uma diminuição muito grande, muito significativa na tensão superficial da água ao serem adicionados numa concentração molar relativamente baixa, tá? Então, de novo, essas curvas aqui talvez estejam um pouco exageradas, na inclinação delas, para a gente conseguir enxergar melhor o efeito aqui didaticamente, mas aqui do tensoativo não. É uma espécie que diminui muito a tensão superficial. Por isso eles têm esse nome especial, tensoativos, ou surfactantes, surfactantes vem do inglês, surfactant, que é o Surface Active Agents, então os agentes ativos de superfície, da mesma ideia, ok? E quem são esses surfactantes, ou esses tensoativos? Olha aqui então, um detergente, como a gente tem na nossa casa, ele é composto basicamente, a sua principal molécula ali é uma molécula surfactante. Que característica tem essas moléculas? Note que aqui eu estou trazendo duas moléculas, uma o colesterol, que a gente tem bastante no nosso corpo, faz parte da nossa membrana plasmática e afins, e aqui o lauril sulfato de sódio, mais conhecido como SDS, que é um dos principais surfactantes que a gente tem para uso industrial, até no nosso detergente e afins. Dê uma olhada lá se você vai talvez encontrar essa molécula aqui. Muito provavelmente hoje em dia não, porque ela é um pouco irritante para a pele. Então as formulações atuais de detergentes trocaram, mas talvez encontrem alguns shampoos, depende um pouquinho aí, a gente vai discutir um pouco melhor essa questão na próxima aula. Mas qual que é a grande característica dessas moléculas? Eles têm uma cauda ou uma porção da molécula apolar e uma cabeça polar, Com isso, então nós vemos que elas são moléculas anfifílicas, têm afinidade tanto pela água quanto por uma região mais hidrofóbica, mais pobre em água. E por causa dessa característica anfifílica, elas têm uma distribuição preferencial ou diferenciada no meio aquoso. Se eu misturar, se eu tenho água lá, adiciono, por exemplo, etanol, que é 100% solúvel com a água, essas moléculas de etanol elas vão estar dispersas ali em todo o meio da água de forma mais ou menos homogênea, Vai ter espécie, vai ter etanol para dentro, etanol na superfície e assim por diante. Agora, essas espécies anfifílicas não. Por quê? Olha só, elas têm uma cabeça polar que interage muito bem com a água e uma cauda apolar que quer fugir da água. Então, quando você adiciona ali, por exemplo, um pouco de detergente na água, uma parte dessas espécies anfifílicas vai sim para o interior, lá para dentro da água. Tá? Ok, normal. Mas é bastante custoso
energeticamente falando, para a água manter essas moléculas aqui dentro, porque olha, você tem uma cadeia de carbono aqui, ó, de 12 carbonos, né? Uma cadeia carbônica grande, a água não tem afinidade com esse carbono, então para manter essa molécula aqui solúvel na água é muito custoso energeticamente. Se é custoso energeticamente, não vai ser espontâneo. Espontaneamente, então, o que acontece? Essas moléculas aqui, elas vão se acumular preferencialmente na superfície, com a sua cabeça polar apontada para a água, né, em contato com a água, afinal, elas é uma interação favorável, e suas caudas apolares voltadas para fora, né, ou mais fugindo da água, o mais fugindo da água possível, porque ela não tem uma boa interação com a água. Como a nossa superfície aqui tem muito mais moléculas, dada essa característica fílica aqui, tá? Tem muito mais moléculas do que o que a gente encontra no seio da solução, né? Ou lá dentro da solução, nós vemos que a gente tem um excesso dessas moléculas na superfície, tá ok? Esse excesso na superfície a gente vai aprender a calcular na aula de hoje, né? Mas por que ela muda a tensão superficial? A tensão superficial é exatamente aquela que ocorre na interface, né, entre um líquido e o gás ali, né, o vapor. Antes eu tinha aqui então uma... acho que meu mouse está querendo trabalhar não. Antes, né, sem o surfactante, minha interface era água, ar. Agora a minha interface, se eu tiver surfactante suficiente cobrindo essa superfície, qual vai ser a minha interface? Vai ser mais parecida com essa cadeia de hidrocarbonetos com o ar, né? Se vocês lembrarem a tensão superficial dos hidrocarbonetos na casa de 20, né, 25 milinewtons por metro, vai dar essa característica, porque a interface vai se compor por uma parte apolar, né, de hidrocarboneto, no caso, por exemplo, se eu estivesse adicionando o SDS, né, com o ar. Então a tensão superficial vai tender a isso. E aquela queda muito rápida na tensão superficial que a gente... Opa! Vai, mouse! Essa queda muito rápida que a gente observou aqui na tensão superficial é porque essas moléculas aqui, elas ocupam um grande espaço na superfície da água, tá? Então, uma única molécula ocupa um espaço grande, elas vão ocupando esse espaço grande e mudam muito rapidamente a tensão superficial. A gente vai entender um pouquinho melhor aqui ao longo da nossa aula, ok? Então, a interface induz efeitos, né? Vamos fazer uma abordagem um pouco termodinâmica. Eu estou usando a dedução que está lá no livro do Castellan, tá? Para vocês baixarem o capítulo em PDF. Vou pular algumas etapas matemáticas, mas o conceito vai ser igual, mas não deixem de ver lá, tá? Todo o formalismo maior em cima da termodinâmica e da matemática, tá ok? A gente tem uma energia de Gibbs superficial, que vou dar aqui por G, né? Sigma, que vai ser a energia total de Gibbs, né? Menos a energia que a gente tinha nas duas fases ali, alfa e beta. Da mesma forma, a gente poderia ter, por exemplo, a entropia superficial. Usando a equação fundamental da termodinâmica, quem lembra lá, Fisicoquímica 1, né? ΔG igual a menos SDP mais VDP, e vem uma somatória das forças, né, que a gente tem sobre o nosso sistema. Que força a gente tem aqui atuando no nosso sistema? É a força, né, que nós vimos que provém lá a tensão superficial. Então a gente viu, né, que gama dA igual a G, né, igual a energia de Gibbs, que é aquela força motriz que mostra ali aqueles efeitos de superfície que a gente está observando. Mas a somatória do potencial químico de cada espécie que está ali na superfície, vezes, né, a variação do número de mols daquelas espécies na superfície também, ok? A temperatura e pressão constante, né, subiu aqui, né, então o número de mols é o número de mols em excesso na superfície, frente ao que haveria no sistema, tá? Número de mols na superfície. A gente está tratando aqui, né, da superfície do sistema, ou da interface do sistema, tá?
Considerando então o processo a temperatura e pressões constantes, pressão atmosférica, temperatura constante, a gente cancela esses termos aqui, chegamos nesta bonita equação aqui. Integrando ela, considerando que a nossa área é constante e o potencial químico das substâncias ali na superfície da interface ele também permaneça constante dentro da condição que a gente está avaliando, saímos aqui, diferenciando, abrimos a equação, tá? Comparando lá com a primeira equação, fazendo os cortes necessários, os ajustes necessários, tá? Não deixem de fazer, tá ok? Esses passos aí, passo a passo, para vocês enxergarem e melhorar. E equação, chegamos nessa equaçãozinha aqui. Tá? O que essa equação mostra para a gente, tá? Então, se a gente pegar essa equação aqui e dividir por A, dividir pela área, né? Então, 0 dividido por A, 0. A d gama dividido por A, d gama. Ni, né? D mu I aí, né? Então, o número de mols lá em excesso na superfície vezes a variação do potencial químico dividido por área. Esse termo aqui, número de mols em excesso na superfície dividido pela área, essa superfície, a gente vai chamar de excesso superficial, que é aquele que eu mostrei lá no slide, lá no começo, tá? Então, ele vai nos mostrar quantos mols, né, daquela determinada substância estão em excesso na superfície. Em excesso referente ao quê? Em excesso referente, né, ou quando comparada à concentração daquela mesma substância no interior da fase. Então, se vocês lembrarem lá da imagenzinha que a gente tinha muito mais moléculas do surfactante na superfície do que lá dentro da fase aquosa, né? Isso que é o que nós chamamos de excesso superficial, e essa grandeza aqui vai medir exatamente isso, tá? Então, chegando à equação, dividimos por A, ou, né, mudando aqui só o símbolozinho, passei o d gama, deixei o d gama do lado de cá, passei a somatória por lado de lá, chegamos nessa equação aqui. Ou ainda, né, aí lá no livro do Castellan vocês vão ver um pouquinho melhor esse passo aqui, né, esse excesso superficial a gente pode relacionar ele com o excesso superficial de 2 em 1. Ou seja, vamos supor que 2 é o nosso surfactante, né, o SDS lá, ou o colesterol, por exemplo. Então, o excesso superficial de 2 em 1, do colesterol em água, do SDS em água, vezes a variação do potencial químico deste surfactante. Rearranjando, chegamos à seguinte expressão, né? O excesso superficial de 2 em 1, né? O do colesterol em água, por exemplo, é igual a menos a variação da tensão superficial pela variação do potencial químico dessa espécie aí. Lembrando lá, né? O potencial químico, a energia livre de Gibbs pelo número de mols, tá? Dá uma ideia da força motriz de uma reação química, por exemplo, né? A gente tem sempre um sistema segue um potencial alto com um sistema com um potencial químico mais baixo. Não deixem de rever lá caso estejam esquecidos, né, sobre o que é o potencial químico. Isso aqui é o que nós chamamos de isoterma de Gibbs. Então, como que a gente mede, né, o excesso superficial de um surfactante? A gente pega lá, por exemplo, uma cuba de água, uma área conhecida, né, de superfície que a gente tem. Note que a gente sempre fala em área, né? Por quê? Porque o efeito é de superfície. A gente considera a espessura da superfície desprezível. Então, vamos considerar a área, né? Isso x e y. Não tem a profundidade para ser volume. Tá ok? Adicionando um pouquinho lá de surfactante, uma concentração que a gente conhece, mede a tensão superficial. Adiciona mais um pouquinho, fica numa concentração que você conhece, mede a tensão superficial. Vai fazendo esse tipo de análise, medindo a tensão superficial em função da concentração do nosso surfactante, tá? Então, o isotermo de Gibbs está aqui. Só que eu estava falando em concentração, né? Não em potencial químico. Por quê? Porque concentração é muito mais fácil a gente medir, correto? Então, a gente faz uma aproximação sobre esse valor aqui, né? A gente sabe que o potencial químico de uma espécie seria o potencial químico daquela espécie no estado padrão, mais RT ln da sua concentração. Tá ok? Então, a gente substitui isso aqui
aqui, faz um pequeno arranjo matemático, tem lá, né, a questão das propriedades logarítmicas, né, para a gente chegar em toda essa equação aqui, tá ok? Ou de forma mais genérica, né, em vez de pensar, tem uma tensão superficial, perdão, o excesso superficial de 2 em 1, né, do colesterol sobre água, por exemplo, é igual a 1 menos RT, variação do potencial da tensão superficial dividido pela variação do logaritmo natural da concentração daquela espécie 2 no colesterol, por exemplo. Ou de forma mais genérica, tá? Apresentando aqui em termos do composto I, seja aí qualquer composto. Tá ok? Então, essa é a forma, mas é outra forma de apresentar a isoterma de Gibbs, né? A gente pode apresentar em termos de potencial químico, um pouco mais correta, ou a gente pensando aí, fazendo uma aproximação mais com a solução idealizada, podemos apresentar em termos de concentração, né? Que é mais fácil, muito mais fácil para a gente medir, né? A gente mede diretamente no laboratório. Então, o excesso superficial vai ser maior que zero, ou seja, vai ter muito mais moléculas na superfície do que no seio da solução, se o soluto se acumula né, quando esse valor é igual a zero. Isso quer dizer então que o soluto se acumula na interface e a tensão superficial diminui. É igual ao efeito do surfactante. Tá ok? Note aqui o sinal, né? Nós temos esse menos aqui. Conforme eu vou adicionando surfactante, conforme eu vou crescendo C2, gama vai diminuindo. Lembra lá que a gente tinha uma inclinação para baixo? Né? Então, esse termo vai se tornar negativo. Tá? Estou falando aqui para o surfactante, tá, gente? Por quê? Porque a tensão superficial diminui conforme a gente aumenta C2, né, a concentração dele. Negativo. Com esse negativo, a gente tem um excesso superficial positivo. Atenção na análise dos sinais aí. Quando a gente tem um tipo de sistema, por exemplo, adicionar NaCl em água, né? Ele aumenta a tensão superficial da água. Já vamos entender o porquê em termos moleculares, tá? Ainda vou deixar vocês no suspense aí, tá? Mas a gente tem porquê. Então, a nossa tensão superficial aumenta conforme C2 aumenta. Esse termo todo é positivo, né? Aqui a gente nunca vai chegar em valores negativos, obviamente. Então, positivo daqui com esse negativo, temos um excesso superficial negativo. Então, no sistema água e NaCl, a gente tem menos moléculas de NaCl na interface do que no seio da solução. Tá ok? Provocando, então, esse tipo de efeito aqui. Então, a nível molecular, eu espero que todo mundo tenha compreendido o porquê que o tensoativo diminui significativamente a tensão superficial. Né? Estamos pensando aqui em água, né? Adicionando ele sobre a água, então é muito importante a gente entender que esses efeitos, né? O NaCl vai sempre diminuir a tensão superficial de um líquido? Não. Depende do líquido também, né? Porque depende das interações intermoleculares entre eles. A mesma coisa com um SDS, né? O colesterol, esses surfactantes. Mas aqui, pensando em água, né? A gente vê que ele se acumula na superfície ou na interface, preferencialmente devido àquela natureza anfifílica do surfactante. Tá, professor? E o sal? E o NaCl? O que acontece? Como que a água solubiliza o NaCl? Né? Você tem o NaCl, né? Ela vai entrar na água, vai se formar íons Na+, Cl-, correto? Por que esse íon positivo não se atrai com esse íon negativo e voltam a formar um NaCl neutro, vamos dizer assim, né? Tipo NaCl mesmo, né? Não íons mais separados. Porque aqui, ó, pensa aqui então, né? Você tem lá o Na+, cátion, as moléculas de água, elas se arranjam ao redor daquele cátion, correto? Para fazer o quê? Né, para solvatar esse cátion, de modo que ele permaneça estável como cátion na solução e não seja atraído pelo ânion que está lá também solvatado pelas moléculas de água. Então, você concorda comigo? Vamos pensar assim a nível molecular. Eu sou uma molécula de água, estou interagindo com a molécula de água vizinha minha aqui. Aparece um cátion lá, opa, vou lá faceiro e
Para o NaCl ser solúvel em água, a molécula de água ela tem que dar preferência em solvatar o Na+, do que interagir com a própria molécula de água, certo? É uma briga energética aí, de preferência pela se a água interage bem com quem, né? Qual a interação intermolecular, com outra molécula de água ou com esse cátion que está se formando aí? Né? Lembra da nossa primeira aula, né, de propriedades elétricas, né? Você tem um cátion e um dipolo, né? No caso a água, né, bastante polar. Essa interação é bastante forte, mais forte do que uma dipolo. Tá? Então a água prefere solvatar lá o NaCl. Para solvatar esse NaCl ou esse Na+, né, vamos ficar presos no cátion aqui. Você concorda que tem que ter várias moléculas de água? Né? Então elas vêm cercando por todos os lados. O que aconteceria se eu tivesse uma molécula de Na+, na superfície? A mesma coisa que a gente viu lá do porquê que se gera a tensão superficial. Então ela está lá na superfície, né? Pensa que a superfície é aqui. Você ia ter moléculas de água não solvatando ela em todos os lados, de certo modo anulando aquela carga, né? Porque a gente viu lá também no começo do nosso curso que a água ela vira aquele oxigênio mais eletronegativo em direção ao Na+, né? Blindando de certa forma aquela carga. Se ele está lá na interface, na superfície, você não vai conseguir uma blindagem boa daquela carga. Você teria um desbalanço elétrico. Então a molécula de Na+, ela não vai ficar na interface. Por quê? Porque não é energeticamente favorável ela ficar na interface. É energeticamente favorável ela ficar dentro da fase aquosa. Porque ali ela vai estar cercada por todos os lados. Então, por isso a gente não tem um excesso superficial de moléculas de Na+, na interface. E sim aqui dentro. Tá, professor, mas eu não mudei a química da minha interface, continua sendo só molécula de água. Por que a tensão superficial aumenta? Né? Porque se o Na+ está lá embaixo dentro do seio da solução, não devia afetar a tensão superficial, concorda comigo? Né? A superfície, a interface, continua sendo a mesma, água e ar. E aí? Pensa agora como uma molécula de água, né? Como a tensão superficial. Esse Na+, ele não vai estar lá embaixo na solução, ele só não vai estar na interface. Então, eu sou uma molécula de água da superfície. Estou interagindo com a minha vizinha de baixo. Só que essa minha vizinha de baixo aqui já está interagindo com o Na+, que está ali também, ou com o Cl-. Então, o que acontece? Lembra lá que a tensão superficial ela surgia porque aquela molécula na interface ela tinha menos vizinhos para interagir, então ela interagia mais forte com aqueles vizinhos? Né? A gente fez um desenho em 2D lá que ela tinha 3 vizinhos, os 2 do lado, né? E um embaixo. Agora pense que aquele embaixo, em vez de estar interagindo comigo aqui, né? Ele está interagindo com o Na+, porque é a interação mais favorável. Então eu, como molécula da superfície aqui, eu perdi ainda mais moléculas vizinhas com que eu posso interagir. Se eu tenho menos ainda moléculas vizinhas com que eu posso interagir em relação àquilo que eu tinha, né, quando eu não tinha NaCl, a força com que eu vou interagir com as minhas vizinhas vai ser ainda maior. Tá? Então, isso causa o aumento da tensão superficial, porque o Na+, ele desloca a interação das moléculas em direção ao Na+, e aquelas moléculas da superfície que, em tese, não seriam afetadas, né, elas têm menos moléculas com as quais elas podem trocar energia para dispersar essa energia. Então, elas reforçam aquela interação com as suas vizinhas, que também são todas moléculas de superfície, aumentando assim a tensão superficial. Desenhem aí o que o professor está falando, vocês vão ver que vai fazer mais sentido, tá? Esse é o efeito, né? Bastante complicado, talvez, não sei, vamos ver. Né? E notem que aqui, ó, nossa isotérmica de Gibbs, o que ela era, né? Variação da tensão superficial pela variação da concentração. Tem um Ln aqui. Aqui não tem. Então, variação, né, o nosso eixo Y, variação da tensão superficial em função da variação da concentração molar. Então, eu espero que realmente quando vocês vejam esse tipo de derivadas parciais aqui, vocês enxerguem um gráfico, né? Porque a variação de uma propriedade em função da outra. Exatamente o que está aqui. E aqui a gente está vendo um caimento exponencial. Se fosse Ln da concentração molar, aqui com o surfactante nós veríamos provavelmente uma reta,
Vamos ver isso na nossa aula que vem, tá? E aprender mais algumas coisas aí sobre surfactantes para juntar com esse conceito nosso aqui, beleza? Então, a isotérmica de Gibbs, né, mostra lá que se houver um acúmulo de surfactante na interface, o excesso de concentração superficial é positivo, né? E esse D gama pela concentração, né, Ln da concentração, ele vai ser negativo, como eu falei, né? O gama está diminuindo, a tensão superficial está diminuindo. Ou seja, a tensão superficial diminui quando o surfactante acumula em uma superfície. Inversamente, se a dependência de gama com concentração for conhecida, então você tem um gráfico desses aqui conhecido, você conhece qual que é o comportamento, tá? É possível calcular o excesso de concentração superficial e assim estimar a área ocupada por uma molécula, tá? Então lembra que isso aqui é um reflexo do número de moléculas lá de excesso em função da área. Então se você conhece esse comportamento aqui, ó, você conhece esse gráfico aqui para uma determinada espécie, você consegue calcular o excesso superficial. Com o excesso superficial, você consegue calcular uma área de uma molécula. Vamos ver isso aqui. Então, olha lá. Calcule o excesso de concentração superficial do ácido 1-aminobutanoico em uma solução aquosa 0,1 mol por litro a 20 graus Celsius. Sabendo que, então, o exercício já deu para a gente, né, a inclinação daquela curva, variação da tensão superficial, mas agora por Ln da concentração, notem aqui, tá? Igual a menos 40 micronewton por metro. Tá? Então já se atentam às unidades aqui também. Converta a resposta no número de moléculas por metro quadrado. Então, temos a isotérmica de Gibbs. Tá? O exercício nos deu esse valor aqui como um todo, tá vendo lá? RT, né? Tranquilo, R constante universal dos gases. Professor, mas não tem gás nenhum aí, por que a gente usa ela? Tá? Então a gente tem que lembrar lá da Fisicoquímica 1, né? Por que a gente usa esse R em tantas coisas, mesmo que não são gasosas? É uma aproximação, sempre que a gente usa uma aproximação de idealidade, né? Lembra lá quando a gente começou a estudar gases, né? Idealidade significa que não haveria interação, então daí surgiu esse R, constante universal dos gases. E o que ela representa? Ela representa uma certa energia, Joule, a uma certa temperatura por mol. Então, uma energia por mol de moléculas. Por isso que a gente usa tanto ela, né? Ela dá uma ideia de energia por mol, tá? Num sistema idealizado, que é os sistemas que a gente estuda aqui, né, na fisicoquímica, especialmente, porque elas nos dão equações matemáticas mais simples, mas muito boas, na maioria dos casos. Tá? Muito boas no sentido de proximidade com resultados experimentais reais. Substituímos, chegamos a um excesso superficial aqui de 1,6 vezes 10 a menos 8 mol por metro quadrado. Então, cada metro quadrado de água eu vou ter 1,6 vezes 10 a menos 8 mol. Tá? Quanto vai ser o número de mols aqui? É só a gente fazer, né, quantas moléculas por metro quadrado, né? Perdão. Só a gente fazer aí uma aproximação, né? Eu tenho 1,6 mol por metro quadrado, eu sei que 1 mol, né, é o número de Avogadro, está aqui. Então, multiplicando um pelo outro, eu vou ver que eu vou ter 9,6 vezes 10 a 15 moléculas por metro quadrado, né? Então, eu tenho tantos mol por metro quadrado, tenho tantas moléculas por metro quadrado. Tá ok? Se eu sei a massa molar dessa molécula, eu consigo calcular a área que uma molécula ocupa. Vai ter um exercíciozinho assim bem bacana, bem simples, na verdade, para vocês fazerem lá no questionário, tá? Então, com a área de uma única molécula, ver o quanto ela se espalha. Tá? E a gente vai poder ver que a área dessas moléculas físicas, elas são relativamente grandes, tá? Vamos ver um pouquinho disso com o continuar da nossa aula aqui, ok? Então, né, agora vamos começar a ver como que a gente pode aproveitar essa oportunidade dessas moléculas físicas se espalharem preferencialmente na superfície para formar os chamados filmes superficiais, que têm aplicações fantásticas, né? Muito legais, aí, muito interessantes. Tá? Então, algumas substâncias insolúveis espalham-se sobre a superfície de outro líquido até ficarem uma monocamada molecular. Então,
Note que aqui a gente tem uma monocamada, uma única camada de surfactante sobre a água. Tá? Esses filmes com uma única camada são chamados filmes de Langmuir, e a partir deles nós podemos fazer filmes com mais camadas quando a gente transporta isso com interface sólida, os chamados filmes de Langmuir-Blodgett. Tá? Vou já explicar um pouquinho mais na frente o que é esses aí. Tá? Então, esses filmes que têm espessura de uma só molécula são denominados monocamadas. Quando se transfere a monocamada para um suporte sólido, ele é chamado de filme de Langmuir-Blodgett, em homenagem, né, aos cientistas que desenvolveram essas técnicas primeiro. Né? Então, ela tem diversas aplicações, como modelos de membrana celular, evitar evaporação de água, olha que legal, dispositivo eletrônico, limpeza de oceano, tá? Muitas outras coisas, né? Realmente N aplicações muito interessantes. Alguma coisinha eu vou deixar lá no material extra para vocês verem, tá ok? Então, alguma dessas moléculas aí, como eu já tinha trazido lá no STS, colesterol, ácido esteárico, ácido oleico, né? Veja que são moléculas todas anfifílicas, né? Tem uma grande cauda apolar e uma cabeça polar, tá? Todas elas são insolúveis em água, né? E com uma pressão de vapor desprezível, né? Então quer dizer que essa molécula ela não vai afetar a pressão ela não evapora, né? Ela tem uma pressão de vapor desprezível na temperatura ambiente. E olha que legal, que tipo de molécula é um anfifídico também, é um surfactante também, né? Os fosfolipídios, né? Os fosfolipídios se diferenciam, né, desse tipo de surfactantes aqui por ter duas camadas, né, ou duas caudas hidrofóbicas. E eles se empacotam de forma um pouco diferente, formando a bicamada fosfolipídica, né, que é exatamente aquela camada a bicamada celular, né, que separa o interior das nossas células da parte exterior. Então a interação aqui entre elas realmente é essencial, né, para a vida, né, esse tipo de estrutura aqui com duas caudas, numa estrutura anfifídica, é essencial para a nossa vida também, ok? Vamos ver um pouquinho melhor esse desenho aqui daqui a pouquinho. Tá? Então a presença do filme, ela diminui a tensão superficial e produz uma diferença de pressão entre a região coberta e a não coberta pelo filme. Né? Aqui no meu desenho está basicamente todas as moléculas cobertas, né? Porque o filme se espalhou sobre toda a superfície. Mas pensa lá que você colocou poucas moléculas, você teria aqui, sei lá, umas 3 moléculas, 4 moléculas aqui de surfactante. Você tem regiões cobertas e regiões não cobertas pelo filme. E isso vai causar uma mudança na pressão, né? da pressão ali na superfície e, consequentemente, da pressão de vapor da água. Lembrando que a pressão de vapor da molécula do surfactante ela é desprezível, né? Então a gente não vai levar em conta nas nossas aproximações aqui. Essa diferença de pressão que se gera na superfície, ela dada pela letra π, vai ser igual à tensão superficial do líquido ou do solvente puro menos a tensão superficial do solvente com o filme. Então a gente vê que essa pressão aqui, ela também varia conforme a concentração do filme varia. Lembra lá? A tensão superficial ela ia caindo conforme a gente ia adicionando mais surfactante, né? A pressão de superfície ela também vai variar conforme a gente vai mudando a concentração, a quantidade de moléculas do nosso surfactante, ok? E tem um jeito de a gente medir isso daí, tá? Se mede com a torção de um fio preso a um flutuador de mica, né? Uma substância que não interage com as outras, né? Esqueci o nome agora disso. Colocado na superfície do líquido e que pressiona um dos lados da monocamada. Como assim, né? Uma substância inerte, né? Que não interage com as outras. Como assim, professor? Vamos entender um pouquinho melhor isso aqui. Pensa lá, você tem uma bacia de água, que nós chamamos de cuba, tá ok? Uma fase aquosa, tá? E você vai adicionando surfactante sobre essa fase aquosa. Como normalmente se adiciona esse surfactante? Ele não é solúvel em água, você solubiliza ele em um solvente orgânico bastante volátil, tipo cloroforme,
que tem um excesso superficial positivo, porque positivo, porque você coloca o cloroforme, ele vai se espalhar sobre toda a superfície da água. Como ele é muito volátil, ele se evapora rapidamente, deixando só o surfactante na superfície, tá? É assim que é feita a parte experimental. O professor Luciano Caselli, ele trabalha exatamente com esse tipo de técnica aqui, tá? Então, talvez tenha até algum colega que trabalhe lá com ele, né? Pode ver, pode até falar como funciona realmente a cuba, né? Essa cuba que nós chamamos de cuba de Langmuir. Então, você tem lá essas moléculas na superfície, uma barreira fixa e uma barreira móvel, e você vai apertando ela. E aqui dentro você vai ter um fio de torção, né? Algo que seja sensível a essa pressão de superfície e vai medindo a pressão de superfície, tá ok? Então o que você tem? Pensa lá, você tem poucas moléculas, bem poucas moléculas, né? Vamos fixar aqui embaixo, aqui a gente tem bastante moléculas já. Você tem poucas moléculas de surfactante naquela determinada área, tá? E aí você começa a apertar essas moléculas, a área, o número de moléculas não mudou, só que a área disponível para essas moléculas vai diminuindo, certo? Se a área diminui, né, vou ter mais moléculas, o mesmo número de moléculas numa área menor, lembra lá do excesso superficial, né, número de moléculas dividido pela área, se a área diminui, meu excesso superficial vai aumentando. E a tensão superficial nessa região que vai ficando com poucas moléculas vai diminuindo, com isso a pressão superficial vai aumentando. Note que a pressão ela tem um efeito ao contrário da tensão superficial, né? A tensão superficial diminui, a pressão superficial aumenta. Se eu começo a empacotar ainda mais, essa pressão superficial começa a subir mais, até chegar num certo ponto aqui que eu já vou falar. Então, note que a gente tem algumas regiões aqui no nosso diagrama, né, de pressão vezes, né, essa força que a gente está aplicando aqui nessa barreira móvel aqui. Quando as moléculas de surfactantes estão muito distantes uma das outras, né, você vê que você aplica uma força, a pressão praticamente não aumenta, a gente fala que elas estão na fase gás. Elas obviamente não estão na fase gás, né, nós temos um líquido aqui, interface com essas surfactantes, tá? Mas a gente fala que elas estão na fase gás por quê? Porque é como se uma molécula de surfactante não interagisse com a outra. A gente está tão longe, pensa nós aqui, professor e aluno, lá eu, mas 4 alunos numa sala muito grande. A gente está tão longe um do outro que a gente nem interage entre si. Então é como se fossem moléculas gasosas. Nesse estado, né, a pressão superficial obedece a uma equação muito parecida com a equação dos gases ideais, né, sem interação. Mas conforme a gente vai apertando aqui, essas moléculas elas se tornam mais próximas entre si, começam a interagir, né, e a pressão entre elas aqui, né, por esse movimento de área aqui, ela aumenta rapidamente. Tá? Então a gente chega num estado que nós chamamos de estado líquido, né? Como se fosse um líquido, né? O líquido ele ainda tem mobilidade, certo? Mas se fosse para você mudar a pressão num líquido, você tem que fazer bastante força, tá? Para ter uma variação de pressão pequena. Chegou no líquido, a gente consegue empacotar ainda mais, né? Dentro do estado que nós chamamos de líquido cristalino, no qual, né, as moléculas elas se organizam ainda mais naquela superfície, na estrutura superficial, e mais pressão tem que ser feita para um movimento muito pequeno da barreira, até que você chega no estado que nós chamamos de sólido cristalino, seria como se fosse um sólido e aquela barreira ela não consegue mover mais. Se você continuar pressionando, vai chegar no colapso, porque é o quê? Pensa lá, essas moléculas são todas empacotadinhas aí, você continua apertando, 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 chega uma hora que você não consegue apertar mais uma contra a outra. Então, você vai fazer uma força tão grande que uma molécula vai se encavalar sobre a outra, né? Você vai perder aquela estrutura de filme de monocamada, tá? E qual que é a influência da molécula, do tipo de molécula, para esse tipo de perfil aqui, que a gente está vendo, tá? Então aqui eu trago, né, por exemplo, 3 tipos de moléculas e 3 tipos de perfil desse tipo de medida de pressão superficial, né, aqui trazendo por área por molécula, tá ok? A legenda nossa aí. Note que aqui a gente chegou naquela pressão de colapso, que é exatamente essa aqui, ou também pressão crítica. Então, o ácido esteárico eu consigo apertar ele até chegar nessa pressão crítica aqui, mais ou menos
né, de 42, né, milinewtons por metro. Aí. Vamos colocar mais ou menos esse valor aí, ok? Mas vamos agora focar nas diferentes moléculas. Ácido esteárico, ácido isoesteárico e o ácido triparacresila. Tá? Note que entre essa molécula e essa aqui, a única diferença é esse grupinho de carbono a mais aqui no final da cadeia. Tá? O ácido esteárico ele parece muito com aquele perfil que a gente viu no slide passado. Né? Você consegue apertar ele, até chegar um tempo ele começa a subir aqui, subir, até chegar numa certa pressão crítica. Agora a nossa molécula 2 aqui, nosso ácido isoesteárico, ele é um pouco diferente, olha só. Veja que ele, já de início aqui, quando a gente vai fazendo esse tipo de curva, ele ocupa uma área maior por moléculas, né? Cada molécula ocupa uma área maior do que a do ácido isoesteárico, né? E por que isso? Lá no ácido esteárico, essa caldinha aí ela é uma reta, né? Então você consegue empacotar uma na outra muito facilmente. Agora aqui no isoesteárico, só por causa desse grupo carbono a mais aí, né? Você tem um pequeno impedimento estérico que não deixa você empacotar muito bem essas moléculas, como a gente estava fazendo com o ácido esteárico. O grau de empacotamento dessas moléculas na superfície não vai ser tão grande como está mostrado aqui na figura, né? Por quê? Porque você tem um carboninho aqui atrapalhando você conseguir empacotar muito bem isso. Então o grau de empacotamento vai ser menor. Ou a área ocupada por molécula nessa superfície aí vai ser maior, né? Porque elas conseguem se empacotar menos. Já o fosfato de triparacresila, olha só, né? Ele é um sulfactante, tá? Você tem aqui uma parte polar e uma parte apolar, só que ele é largão, né, espaçosão lá. Ele ocupa muito mais área por molécula do que os outros dois. Tá? E você consegue empacotar muito menos ele, né, porque ele é mais espaçosão lá. Então é difícil você empacotar ele, né, você empacotar tudo junto, deixar bem pertinho, né, igual está aqui no desenho, que seria mais representando o ácido esteárico. Tá? Então a pressão crítica dele, olha só, está aqui em torno de 10, né? 4 vezes menor do que a do ácido esteárico. Né? Então isso reflete o grau de empacotamento que essas moléculas têm quando formam essas camadas, e isso é extremamente importante para entender N coisas na nossa vida. Tá? Bom, recapitulando, né? O ácido esteárico aí, áreas muito pequenas e pressões superficiais muito grandes, porque a gente consegue empacotar bem. E o fosfato de triparacresila, né, áreas muito grandes e pressões superficiais muito pequenas, porque a gente não consegue empacotar bem. Pensa na membrana plasmática, nosso organismo. Ela é feita por, especialmente, surfactantes, né? Como a gente viu lá, o DMPC, né, uma bicamada fosfolipídica. Você tem fosfolipídio fazendo uma bicamada, não uma monocamada como está aqui. Enfim, mas ela tem um certo grau de empacotamento, certo? Se você tivesse um empacotamento menor, aquelas moléculas na bicamada fosfolipídica poderiam deixar passar mais ou não certas substâncias, né? O que poderia ser tóxico para a gente. Ou se ela fosse mais empacotada ainda, a gente, por exemplo, não conseguiria fazer algum tipo de troca que é essencial para a nossa vida. Né? Então, uma molécula que está lá dentro da célula nunca sairia de lá para funcionar como um sinalizador, como uma proteína em si, enfim, né? Qualquer coisa que fosse. Okay? Então, é interessante que isso daqui a gente consegue fazer um modelo muito simples de membrana plasmática. Né? Entender a membrana plasmática é o quê? Uma bicamada, que a gente tem uma monocamada, mas consegue, a partir disso, começar a enxergar com medidas simples o que vai estar acontecendo lá na bicamada fosfolipídica, desenvolver um fármaco a partir disso. Como que ele interage com a bicamada fosfolipídica? Ele ataca a bicamada? Ele interage bem? Ele vai entrar ou não vai entrar, né, na bicamada? A gente pode começar a fazer algumas suposições a partir disso daqui, né? Então, como eu trouxe aqui, né, a membrana celular, uma bicamada fosfolipídica, a gente consegue fazer isso em uma monocamada fosfolipídica, tá? Então, um exemplo para vocês. Agora aqui, usando como surfactante, né,
um fosfolipídio. Tá? Aqui no caso do DPPC. O DPPC é o fosfolipídio mais comum nas nossas membranas plasmáticas. Tá? Ele se empacota muito bem, tá? Ele é bem empacotado. E esse SOD aqui, né, é um modelo de fármaco que eles estavam desenvolvendo lá, um fármaco enzimático. E você vê que ele não consegue entrar, né, ou interagir com a membrana celular. Então, se ele não vai interagir com a membrana celular, ele não vai ter o efeito farmacológico que a gente quer. Porque ele tem que interagir com a membrana celular para entrar na célula e dar o efeito que a gente quer. Né? Então, se a gente tiver só um DPPC, por exemplo, não funciona. Em regiões, ou se a gente montar um filme DPPC com colesterol, os dois são surfactantes. Né? Mas o colesterol ele é mais espaçosão, ele cria um certo espaço, ele deixa a membrana menos empacotada. Esse SOD pode penetrar. Se a gente tivesse um outro tensoativo aqui, né, DSPC, né, um outro fosfolipídio com colesterol ainda, a gente não teria a interação também desse SOD com a membrana celular. Então, olha que legal, né? Então, você vê que esse SOD ele pode, por exemplo, interagir com membranas celulares nossas, ricas em DPPC e colesterol. Né? E dependendo da organela celular que a gente está, da região do corpo que a gente está, a gente pode ter concentrações diferentes de DPPC, de DSPC e de colesterol no nosso corpo. Algumas membranas celulares, elas têm regiões ricas em colesterol, né? A gente chama de lipid rafts, né? Elas favorecem o transporte de algumas moléculas aí, anfifílicas ou moléculas mais apolares, tá? Então, muito legal aqui mostrar, né, como vamos imaginar que uma célula cancerígena seja muito rica em DSPC, tá? E colesterol, frente às células normais que são ricas em DPPC e colesterol, por exemplo. Tá? Não é isso que acontece, tá, gente? Só um exemplo. Então, se esse fosse um fármaco anticancerígeno, ele ia atuar muito bem nas células saudáveis e não ia atuar nas células cancerígenas, nesse exemplo que eu dei. Então, não ia funcionar. Então, veja a importância desse tipo de análise aqui, tá? Outro tipo de aplicação para esse tipo de filme monomolecular, aqueles filmes de Langmuir-Blooded, né? Como eu falei, você cria um filme molecular na superfície e transfere ele, né, para um vidro, carbono, alguma outra substância aqui, né? Você insere isso na água, agora que você tirar, você gruda o filme nela e vai fazendo filmes. Você pode fazer isso mais de uma vez, né, criando modelos mais simples de membrana. Ou você consegue transferir esses filmes, que são modelos de membrana, para uma superfície sólida. Tá? Então você tira dessa interface sólido-líquido, líquido-ar, e passa ele para uma interface sólida, porque isso é importante. Você fazer, por exemplo, dispositivos eletrônicos, né? Então você quer medir se você tem o vírus da Covid no seu sangue. Você pode fazer uma monocamada dessa, coloca ali uma molécula, uma enzima, né, uma proteína, algum receptor para o vírus da Covid, tá? Transfere isso para um substrato sólido, usando essa técnica aqui, fazendo um Langmuir-Blooded. Coloca isso numa forma de um eletrodo, né? Esse seu suporte aqui seja algo que conduza eletricidade, por exemplo, ou que mude de cor, né, mediante alguma ação química, tá? E transforma isso num dispositivo eletrônico. Então a pessoa ela pode vir lá, fura o dedo, coloca uma gotinha de sangue aqui, ele vai, se tiver o Covid, ele vai reagir com aquela enzima que está imobilizada, né, na nossa estrutura aqui, certo? Vai gerar um sinal elétrico, você vai ter um diagnóstico de que sim ou não está lá com o vírus da Covid no seu sangue, por exemplo. Né? Então, as aplicações são fantásticas. Né? É fácil fazer isso que o professor falou? Não. Né? Obviamente que não. Né? Especialmente não no termo tecnológico. Né? Você sair daqui para chegar aqui, hoje, tecnologicamente, não é difícil. Tá? O difícil é você, para essas aplicações biológicas, conseguir a especificidade que você quer ter. Então, você tem uma enzima que só responda ao vírus da Covid e não responda mais nada do que está no seu sangue ali, isso é o difícil. Né? E por isso, tanta pesquisa numa área muito interessante aí de se trabalhar. Ok? Então, eu vou propor para vocês fazerem um experimento na casa de vocês. Façam aí, bastante simples, e expliquem o que está acontecendo. Ok? As referências, né? Essa aula só o Atkins lá e especialmente o desenvolvimento termodinâmico no Castellan
Um abraço, até a próxima.